Você pode pensar que seus desenhos animados favoritos são só diversão, mas muitos deles têm origens obscuras e totalmente distorcidas. Algumas das histórias originais envolvem abuso, assassinato, máquinas mutantes de matar, e o assassinato de filhotes de raposa inocentes. Depois de ouvir essa lista de origens sombrias dos seus desenhos animados favoritos, talvez você nunca mais veja os heróis de sua infância da mesma maneira. Número 10. Gasparzinho, o fantasminha camarada. Este adorável fantasma, que só quer fazer amigos, tem uma história trágica. Durante a década de 70, Harvey Comics, o criador de Gasparzinho, insistiu que ele era apenas um tipo de criatura sobrenatural. O que, pensando bem, seria ok. Mas o problema é que a história de origem tem uma verdade mais sombria. É mais provável que ele seja apenas um garoto ressuscitado solitário, sempre assombrando a Terra, incapaz de descansar, com constantes pensamentos suicidas. Não acredita em mim? Bem, There's Good Booze Tonight. Um curta-metragem feito em 1948 mostrou Gasparzinho vivendo ao lado de uma lápide, e quando seu amigo Raposa morreu, ele também voltou como um fantasma. As animações dos anos 40 também mostram Gasparzinho ficando cansado de assustar as pessoas. Ele tenta fazer amigos que, no entanto, estão com medo e o rejeitam. O pobre Gasparzinho então tenta se matar, deitando nos trilhos da ferrovia, apenas para descobrir que não pode nem mesmo fazer isso, porque, bem, ele já está morto. Este conceito de Gasparzinho pode ter preocupado até mesmo adultos, porque em versões posteriores ele foi retratado como tendo pais. Então, no filme de 1995, sua história de origem realmente veio à tona, com ele sendo o fantasma de um menino que morreu de pneumonia. Não sei você, mas a ideia de uma aparição solitária e clinicamente deprimida, que imediatamente tenta se suicidar após suas tentativas fracassadas de fazer amigos, não parece promover a ideia que gostaríamos de mostrar para as crianças. Número 9. Peter Pan. O personagem Peter Pan faz referência a Pan, o deus grego associado ao desvio sexual, abuso e tortura. Mas isso é apenas o começo das coisas assustadoras sobre esse conto infantil. Em algumas versões, Peter Pan é retratado como tendo chifres como o de um demônio, e o autor J.M. Barrie uma vez reclamou que uma estátua do personagem falhou em mostrar o demônio nele. Peter também incentiva as crianças a se juntarem a ele na Terra do Nunca, dizendo-lhes que podem fazer o que quiserem. Tudo o que precisam fazer é deixar seus entes queridos para trás, para sempre. Então, não é a melhor escolha moral que deveríamos ensinar. Só que fica muito pior. O personagem foi baseado no irmão mais velho de Barry, que morreu tragicamente em um acidente de patinação no gelo aos 13 anos, portanto nunca cresceu. Já adulto, Barry se casou com a atriz Mary Ansel, mas o casal nunca teve filhos e, segundo consta, nunca consumou o casamento. Ele acabou adotando 3 crianças de uma forma estranha e assustadora, o que pode lhe dar sentimentos confusos sobre a história toda. Barry encontrou a família Llewellyn Davis em um parque e conheceu seus 3 filhos, George, Michael e o bebê Peter. Ele se tornou um visitante frequente em sua casa, ainda mais depois que o pai Llewellyn morreu, e inventou as primeiras histórias de Peter Pan para entreter as crianças. Alguns anos depois, a mãe dos meninos também morreu, e em seu testamento ela pediu que sua irmã Jenny e a babá do menino, Mary, cuidassem deles. Quando ele convenientemente transcendeu o testamento por ela, Barry mudou Jenny para Jimmy, seu primeiro nome. Sem nenhuma surpresa, isso levou a alegações de que ele era um pedófilo, embora seu irmão mais novo, Nico, negasse que Barry fosse impróprio com crianças e sugerisse que ele era realmente assexuado. A tragédia, entretanto, continuou e se tornou mais sombria no mundo real. Os 2 meninos mais velhos morreram na casa dos 20 anos, um por afogamento e outro durante a Primeira Guerra Mundial. O irmão mais novo, Peter, homônimo do personagem Pan, estava montando um álbum de recortes de família quando, no meio do caminho, parou e se jogou na frente de um trem. Então, sim, sua história de fundo é nada menos do que perturbadora. Número 8. Hércules. Hércules é conhecido por sua grande força e geralmente é mostrado como um herói, como no filme de animação de 1997. No entanto, essas histórias estão enraizadas em uma série de origens obscuras e confusas. De acordo com a mitologia grega, o bebê Hércules foi concebido quando sua mãe foi visitada pelo deus Zeus, que estava disfarçado de marido. Ela então dormiu com ele, pensando que estava com seu marido, mas Zeus foi o pai da criança, e quando ele pôde parecer inocente nos desenhos, na mitologia, pequeno Hércules era um pestinha, matando seu professor de música com uma lira depois que ele tentou discipliná-lo com punições corporais. Depois, já adulto, casou-se com uma primeira esposa, Megara, e teve 3 filhos, que mais tarde matou enquanto sofria de algum tipo de alucinação, da qual acreditava que eram seus inimigos. Ao todo, parece que o herói dos desenhos animados sofreu e infligiu tragédias de proporções hercúleas. Número 7. Corcunda de Notre Dame.
O Corcunda de Notre Dame é considerado uma das histórias mais sombrias da Disney. Embora Quasimodo salve Esmeralda de ser queimada na fogueira, ele mais tarde faz com que o seu guardião, Frollo, seja morto, quando os dois acidentalmente caem na varanda da catedral. Eventualmente, ele retorna à cidade onde todos finalmente o aceitam. Entretanto, no romance original de Victor Hugo, Esmeralda foi traída por Frollo e condenada à morte. Nesse ponto, Quasimodo empurrou Frollo da varanda de propósito. Em seguida, ele foi para o túmulo de Esmeralda, se recusando a sair até que finalmente morreu de fome. Para ser justo, posso ver por que a Disney não escolheu esse fim. É meio difícil ter animais fofos cantando e dançando sobre assassinato e fome. Número 6. Tartarugas Ninja. Existem várias histórias de origem diferentes para as tartarugas ninjas. E a história evoluiu um pouco com cada série de TV. Tudo começa quando 4 tartarugas são expostas a iodo radioativo e são treinadas como ninjas por seu pai adotivo Splinter, que é basicamente o equivalente a um Yoda cheio de parasitas. De qualquer forma, a história original produzida pelos quadrinhos, Mirage, em 1984, apresenta uma história de fundo suficiente para fazer você questionar todo o desenho. Basicamente, Splinter os treinou para se tornarem máquinas de matar para sua própria vingança pessoal contra seu inimigo mortal, o Shredder. Não é como se ele quisesse justiça, ele só queria matar um rival pessoal. E seus aprendizes de tartaruga faziam exatamente isso, embora fossem totalmente estranhos nesse ponto. Na verdade, quando eles encontram o Shredder pela primeira vez, Leonardo, a bússola moral do grupo, o esfaqueia. E então, veja só, oferece a ele 2 opções: ser morto pelo violento grupo de tartarugas ou arrancar suas próprias tripas. Portanto, pelo menos no início, eles eram máquinas assassinas ultra-violentas, e não um grupo amigo atrás da justiça e pizza. Número 5. Ursinho Pooh. Você pode se lembrar do personagem Christopher Robin em Winnie the Pooh, mas você pode não saber que ele foi realmente baseado no próprio filho do autor com o mesmo nome. Christopher Robin era o dono do Urso Pooh, que era seu querido ursinho de pelúcia sem QI alto, mas compensando com coração. Ele viveu na floresta com seus outros amigos animais como Leitão e Tigre. A turma passou por aventuras loucas e alegres ao longo dos anos e esses episódios formaram a base de cada história. Mas as origens são tudo menos alegres, infelizmente. O verdadeiro Christopher Robin recebeu um ursinho de pelúcia chamado Edward, como presente de seu pai no seu primeiro aniversário, e somente quando eles foram ao zoológico de Londres, Christopher mudou o nome do ursinho para Winnie, em homenagem a um urso canadense que eles viram lá. Ele tirou a parte Pooh do nome de um cisne que também foi chamado de Pooh durante as férias. E então, com o tempo, conforme ele crescia, sua coleção de brinquedos de pelúcia cresceu para incluir todos aqueles animais famosos nas histórias. Muitas das histórias foram inspiradas pelo pai de Christopher, observando ele brincar com seus brinquedos na floresta, onde eles tinham uma casa de férias. Quando a primeira história foi publicada, tornou-se um grande sucesso. No entanto, não foi tão bom para Christopher, já que ele era frequentemente zoado na escola por causa de sua conexão com o ursinho de pelúcia. Ele também tinha uma autoestima muito baixa, e à medida que as provocações pioravam, os problemas começaram a se acumular para Christopher. Não é difícil entender porque desde 1931, ele foi nomeado um dos filhos mais famosos do mundo ao lado dos filhos da realeza, mas à medida que ficava mais velho, Christopher começou a se ressentir do pai pelo que ele havia feito e até odiou o próprio ursinho Pooh. Ele até mesmo se casou com sua prima, para a decepção da mãe de Christopher. Mas o triste é que ele nunca realmente teve um bom relacionamento com seu pai, pois se sentia explorado por ele. Sua mãe também o deixou e em seu leito de morte ela se recusou a vê-lo. Portanto, a história que conhecemos sobre felicidade e amor de alguma forma, causou o rompimento de uma família. Número 4. Donnie de Os Thornberrys. Em Os Thornberrys, Donnie é um garotinho adotado por Nigel e Marianne Thornberry. Eles descobrem Donnie vivendo com uma família de orangotangos, enquanto faziam um programa de TV sobre os primatas. Nigel e Marianne adotaram Donnie, e ele às vezes é deixado aos cuidados de sua irmã mais velha, Debbie. No entanto, a tragédia da história de Donnie é que seus pais biológicos eram naturalistas que foram mortos por caçadores ilegais, deixando-o para ser criado pelos orangotangos, até que os Thornberrys apareceram. Por causa disso, o seu desenvolvimento foi lento e ele não tem a linguagem ou as habilidades sociais de outras crianças de sua idade. Número 3. Pinóquio. Sempre pensei que a tragédia de Pinóquio é que a tecnologia que cresce o nariz ao mentir nunca foi adaptada para trabalhar com políticos. Mas acontece que a história original, que apareceu em um jornal na década de 1880, é bastante trágica por si só. Na história original, Pinóquio não gosta do conselho do grilo falante, então ele joga um martelo nele e o mata. Pior, ele nem mesmo se sente mal por isso.
Em vez disso, Pinóquio age como um cara em alguma história que você leu sobre os problemas do privilégio, dizendo que a morte do grilo foi sua própria culpa, pois eu não queria matá-lo. Não importa que o grilo não tenha colocado uma arma na cabeça de Pinóquio e o forçado a jogar um martelo ou algo assim. Mais tarde, Pinóquio tem mais problemas e, em estado de exaustão, adormece com os pés de madeira no fogão, onde se queimam. Não se preocupe. Geppetto chega e faz os novos pés para ele. Pinóquio acaba sendo enforcado em uma árvore depois de falhar em seguir o conselho do fantasma do grilo falante, mais uma vez. O autor pretendia que esse fosse o fim do conto de advertência de Pinóquio, mas o jornal disse a ele para continuar escrevendo. Provavelmente porque eles queriam um final mais Disney. Em vez disso, a história terminou com Pinóquio prometendo que ele tinha, de fato, finalmente aprendido sua lição com a versão zumbi do grilo falante. Número 2. Bela Adormecida. A Bela Adormecida é a história que todos conhecemos sobre uma princesa que pica o dedo, adormece e só pode ser despertada com o beijo de seu príncipe. Entretanto, na história original, a Bela Adormecida é na verdade encontrada por um rei que, quando não consegue acordá-la, decide ir em frente e abusar dela. Isso mesmo, a história original é sobre estupro. Depois que isso acontece, o rei volta direto para sua esposa e nunca pensa duas vezes. A Bela Adormecida engravida de gêmeos e até dá à luz enquanto ainda está inconsciente. Duas fadas aparecem e tentam ajudar os bebês a amamentar, sem querer fazendo eles sugarem os dedos da princesa, porque as duas coisas são fáceis de confundir, não é mesmo? De qualquer forma, isso acorda a Bela Adormecida e ela começa a amamentar e criar seus filhos sem pensar duas vezes. Então o rei aparece e declara o seu amor pela Bela Adormecida. Sua esposa furiosa entra na história e tenta fazê-la engolir seus próprios filhos, embora ela seja enganada pela cozinheira de bom coração que se recusa a preparar um prato de bebês. Eventualmente, a esposa tenta jogar a Bela Adormecida no fogo. A Bela Adormecida grita e o rei a salva jogando a própria esposa no fogo. Então eles vivem felizes para sempre. Apesar de tudo, o que está completamente errado e perturbador nessa história. Número 1. A Pequena Sereia. A história original da Pequena Sereia também não é tão feliz quanto a versão da Disney. O filme da Disney é sobre uma princesa sereia chamada Ariel, que está entediada com a vida debaixo d'água no reino de seu pai, e está interessada no mundo humano. Ela salva e se apaixona por um príncipe, e para conseguir pernas, ela faz um trato com uma bruxa do mar chamada Úrsula, que tira sua voz e lhe dá alguns dias para receber o beijo de amor verdadeiro do príncipe. Quando Ariel está prestes a ter sucesso, Úrsula tenta seduzir o príncipe, transformando-se em humana, mas eventualmente Ariel ganha o príncipe de volta, e eles vivem felizes para sempre. Entretanto, na história original de Hans Christian Andersen, a sereia tinha ciúme não apenas dos humanos andando na Terra, mas também de suas almas eternas. Na história original, sua avó lhe disse que ela poderia obter uma alma eterna, fazendo com que um humano a amasse. Então, essa foi a sua principal motivação para se tornar humana. Ela trocou sua voz por pernas, e como parte do acordo, ela tinha que fazer o príncipe beijá-la ou ela morreria. Então, ela dançou para ele em suas novas pernas, o que lhe causou uma dor intensa. Por quê? Porque no acordo original, o veneno que ela bebeu para criar pernas estipulava que seria como uma espada cortando ela ao meio. Além disso, cada passo que ela dava faria parecer que ela anda sobre facas. E se mais alguém se casasse com um príncipe, ela morreria. O que é particularmente estranho no romance é que, como forma de revelar ao príncipe quem ela é, ela teve a opção de matá-lo para se revelar novamente uma sereia. No entanto, ela recusou, e ao fazê-lo, transformou-se em ar, como uma espécie de anjo. Ao poupar o príncipe, ela ganhou uma chance real de ganhar uma alma eterna, com a ressalva de que ela teve que fazer boas ações por pelo menos 300 anos para ter uma chance no céu. Bom, estou feliz que a Disney não escolheu essa versão. Posso ver todas as crianças pequenas no teatro chorando inconsolavelmente com suas caixas de pipoca. E você? Qual história você achou mais confusa? Consegue pensar em outro filme ou programa de TV baseado em uma história anterior muito mais trágica? Conta nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!